galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria com o Cid Concursos. Então agora é o maior site de videoaulas das Américas. Meu companheiro, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é de pontuação para a banca CESP. E o CESP adora esse assunto. Agora, eu quero tranquilizá-los. Não é um assunto difícil na prova. É claro que não é tranquilo demais também, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Estudando com calma e tranquilidade, revendo a aula, fazendo os exercícios novamente, tudo vai dar certo. É claro que a gente tem sempre de ter um pouquinho de atenção. Às vezes, quando a gente faz com falta de atenção, a gente acaba derrapando. Todo mundo derrapa. Olhou uma questão com um pouquinho não está muito atento, a gente acaba derrapando. Eu derrapo, você derrapa, todo mundo vai derrapar. Então, o que significa? Na hora da prova, você tem de estar muito bem concentrado e com certeza vai conseguir solucionar todas as questões, ou pelo menos a maioria. Ficou na dúvida? É aquilo, né, galera? É o CESP. Então, você deixa em branco e parte para a próxima. Agora, vem aqui comigo e vamos estudar o conceito da pontuação de forma geral e para o CESP, tá? Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Porque na fala, a gente não tem como dizer assim, ó, eu estou falando e daqui a pouco, ó, vírgula, eu estou falando daqui a pouco ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, na escrita, acaba marcando essa estrutura que a gente tem na oralidade. Como, por exemplo, eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. E eles fecharam a porta? Então, estes sinais alteram a entonação da pronúncia do falante. Agora, em concursos públicos, a vírgula é o principal sinal de pontuação, mas também estuda-se ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Mas a gente tem que saber que falou em pontuação em concurso público, o carro-chefe é a vírgula. Só que é o seguinte, vírgula não é uma pausa para a respiração, vírgula é processo sintático. Então você tem que saber bem sintaxe para poder dominar a pontuação. Se você sabe bem sintaxe, pontuação você tira de letra. Agora, se você ainda está capengando na sintaxe, você precisa estudar e bem. Vou dar dicas de aulas que você precisa estudar para que isso daqui não seja nenhum bicho de sete cabeças para você. Você precisa estudar bem a aula de predicação verbal, você precisa estudar bem a aula de regência, você precisa estudar bem a aula de concordância, a aula de tipos de sujeito, você precisa dominar o processo sintático para dominar a vírgula, tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. A vírgula serve para marcar rupturas na ordem direta. O que seria a ordem direta? Sujeito, verbo e complementos verbais. Então, é o famoso sistema SVC. Não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Opa! Então, vamos lá. Vamos entender o que significa. Na ordem direta, a gente normalmente não tem vírgula. A gente tem a obrigatoriedade de colocar uma vírgula quando a gente tem um elemento intercalado, ou seja, ali no meio da estrutura. Ou quando a gente começa a fazer as alterações. E aí a gente já está pensando na estrutura de ordem indireta. Vamos entender mais ou menos como é que isso funciona. Ó. A gente tem aqui o sistema SVC. Sujeito, verbo e complemento. Beleza? Sujeito, verbo e complemento. Aí eu boto assim, ó. Sidney comprou um carro ontem. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Num primeiro momento, nesta estrutura, eu posso ou não ter vírgula. Aí você pensa assim, ué, Sidney, você não pode ter vírgula na ordem direta, aí não vai ter vírgula. Vamos entender. É claro que na ordem direta, por ser uma estrutura facilitadora de comunicação, a gente não pode ter interrupção. Então, não vou separar o sujeito do verbo e nem vou separar o verbo do
complemento exigido por ele. Aqui. Não vou fazer isso. Aí o aluno olha para cá e pensa, então não pode ter vírgula aí, não é, Sidney? Pode. Pode ter uma vírgula aqui, ó, depois de carro e antes da palavra ontem. Só que essa vírgula é uma vírgula facultativa. E vamos entender por quê. Na época que a gente estava no ensino fundamental, quem melhor nos ensinou isso foi a famosa tia Teteia. Vocês vão aprender que eu nunca dou paulada na tia Teteia. Ela sempre nos ensinou muito bem. Porque ela nos ensinou assim, ó, sujeito, verbo, objeto e os complementos. Por que ela fazia isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. É o objeto que é exigido pelo verbo. E quem são esses complementos? São os adjuntos adverbiais. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente eu não posso ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, que é o complemento verbal, que é o complemento exigido pelo verbo, eu também não posso ter vírgula. Agora, esse complemento adverbial ali, aquele adjunto adverbial, pode ter uma vírgula facultativa. Por quê? Porque ele é um algo a mais. Ele é um algo a mais. Não necessariamente ele precisaria estar ali. Ele é um algo a mais. Então, poderia simplesmente dizer, Sidney comprou um carro. E você entenderia, porque aqui eu tenho a estrutura do sistema SVC. Então, eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem comprou? Sidney. É óbvio que nessa estrutura aqui, eu não posso colocar uma vírgula ali. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Agora, vamos ver quem realmente está sendo exigido por esse verbo. É claro que todo o resto é o complemento. Mas qual é o complemento que foi exigido pelo verbo? Está aqui, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e um carro é o objeto direto. Então, entre o verbo comprou e o termo a estrutura um carro, eu também não posso ter vírgula. Essas vírgulas aqui, ó, são erradas, são equivocadas. Então, nessa estrutura toda aqui, ó, em que eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto que foi exigido pelo verbo, não pode ter interrupção, não pode ter vírgula, mas pode rolar uma vírgula facultativa ali. Agora, na hora da produção textual, a gente evita essas vírgulas facultativas para não deixar o texto truncado, a não ser que a gente tenha alguma intenção. Tudo está por trás da intenção, naquele contexto. Então, existe uma intencionalidade discursiva. De repente, eu quis enfatizar que foi ontem. De repente, não. Eu quis. E por isso eu vou lá e coloco a vírgula. Por exemplo, apareço com um carro numa festa. Aí o carro está todo sujo, todo batido. Aí o cara fala assim, que isso, Sidney? Esse carro é velhão, hein? Esse carro aí tu comprou quando? Tu comprou em 1995? Aí eu falo, que isso, rapaz? Comprei esse carro, vírgula, ontem. Para enfatizar que foi ontem. E, porra, como é que pode estar tudo batido, entendeu? Mas como o camarada estava dizendo que o carro era velho, aí eu enfatizei que eu comprei o carro ontem, para dizer que o carro era novo, para querer tirar uma onda. Mas eu não tirei onda nenhuma, já o carro está sujo, batido e velho, né? Agora, entenderam mais ou menos a estrutura? Vamos treinar um pouquinho mais, para a gente poder observar isso. Aqui, ó. Primeira sentença. Os rapazes leram o livro no final da semana passada. Então, aqui, a gente sempre, quando está estudando uma estrutura para poder fazer uma análise sintática, na verdade, uma análise morfossintática, a gente sempre procura por quem? Pelo verbo. E na hora que eu estou fazendo uma questão de pontuação, eu não posso deixar o verbo passar batido também, porque ele manda na análise morfossintática, na análise sintática, e vírgula é processo sintático. Então vamos lá, aqui eu tenho um verbo. Quem é o sujeito? Quem foi que leu? Os rapazes. Então eu tenho aqui o sujeito e o verbo. E eu não posso separar o sujeito do verbo. Então aqui não pode haver uma vírgula. Agora, vamos observar que o resto é o complemento. Mas qual foi o complemento realmente exigido pelo verbo? O que foi lido? O livro. Então, nesse contexto, quem leu, leu alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e o livro.
objeto direto. Mas apareceu um algo a mais, não apareceu um algo a mais? Que foi essa estrutura aqui, ó, no fim da semana passada. Tudo isso é um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial temporal, tudo isso. Agora, o adjunto adverbial, ele tem a posição original no final da estrutura, no final da sentença. Como é a posição original dele, não precisa de vírgula. Mas eu posso colocar? Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Só de saber isso, você já está há anos-luz na frente de muitos candidatos. Só de saber isso. Porque se cai uma dessa na prova, muita gente iria errar. Agora, o CESP. O CESP gosta de brincar com o quê? Ele gosta de brincar com esse deslocamento do adjunto adverbial. Ele gosta, principalmente, de deslocar para o início da frase. Então, vamos observar. Está aqui, ó. Os rapazes leram no fim da semana passada o livro. Na hora que a gente tem essa mudança, e observa que aqui está no meio, está intercalada, como a gente mencionou lá no início da aula, eu tenho de entender a regra que o CESP vai utilizar. É a regra do adjunto adverbial deslocado, seja para o início da sentença ou para o meio da sentença. Quando é no início da sentença, a gente diz que é uma vírgula para destacar o adjunto adverbial deslocado. Quando é no meio, para destacar uma oração intercalada, porque ela está exatamente intercalada, no meio da estrutura. Quando vai acontecer a questão da vírgula obrigatória nesse caso? Porque aí a gente vai estudar dois tipos de vírgulas. A gente vai estudar a vírgula obrigatória e a vírgula facultativa. E é uma brigalhada, porque a gente vai ter de discutir o tamanho deste adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial é deslocado, a vírgula será obrigatória quando for um adjunto de grande extensão. E a vírgula será facultativa quando for um adjunto de pequena extensão. Caramba! Quem define isso? O que é grande, o que é pequeno? É muito subjetivo. Tanto é que é uma briga entre os gramáticos. Tem autor que diz que 5 palavras tornam a adjunto adverbial grande. Portanto, a vírgula só seria obrigatória com 5 palavras. Já tem autor que diz que 2 palavras tornam a adjunto adverbial grande. Então, 2 palavras já tornaria o adjunto adverbial, né, obrigatório ali na questão da vírgula. Agora, como a gente aprendeu na escola? Normalmente na escola, a professora, com 2 palavras, ela já fazia a gente colocar a vírgula. Está errado ou está certo? Está certo. Mas não era, para a nossa banca, uma vírgula obrigatória. E agora a gente vai entender isso. Está lá no seu edital. Quando você pega o edital, o CESP já se posiciona. Ele se posiciona igual à Academia Brasileira de Letras. Diz que para ter um adjunto adverbial grande, nós precisamos ter 3 palavras ou mais, ou seja, 2 ou 1 é um adjunto adverbial de curta extensão, portanto, vírgula facultativa. O CESP leva isso tão a sério, que chega a cobrar na redação. Então, se você tem um adjunto adverbial grande e não coloca vírgula, o CESP vai te penalizar. Então, vem aqui comigo, ó. Quando a gente pega essa estrutura no fim da semana passada, isso é ou não é uma estrutura grande? Tem ou não tem mais de 3 palavras? Tem. Então, é adjunto adverbial deslocado. Quando a gente pega esse adjunto adverbial deslocado, a vírgula, quando ele é pequeno, a vírgula é facultativa. Quando ele é grande, a vírgula é o quê? Obrigatória. E aí observa como o processo é sintático. Eu tenho aqui o verbo, leram. Quem foi que leu? Os rapazes. Então tem o sujeito e verbo e aqui não vai ter vírgula. Agora, o que realmente foi lido? O livro. E aí você observa que entre o verbo e o complemento exigido por ele, aparece uma estrutura. Quando a estrutura é pequena, não interfere. Mas como aqui no caso a estrutura é grande, eu tenho a obrigação de separá-la através das vírgulas. Então aqui, ó, os alunos leram, vírgula. No fim da semana passada, vírgula, o livro. Posso retirar essas vírgulas? Não posso, porque o adjunto adverbial aqui é grande, portanto a vírgula é obrigatória. Vamos para a próxima estrutura, ó. Os rapazes, no fim da semana passada, leram um livro. E aí observa que o verbo está aqui.
E quem foi que leu? Os rapazes. E aí observa que entre o sujeito e o verbo tem uma estrutura. Detalhe, uma estrutura grande, com mais de 3 palavras. Portanto, uma vírgula obrigatória. E aqui, ó, a estrutura, vai até marcar um asterisco aí no teu material, a estrutura que as bancas adoram é deslocar o adjunto adverbial para o início da sentença. Por que eu estou dizendo que as bancas gostam mais dessa estrutura? Porque no meio, às vezes os gramáticos não deixam muito claro. Então o camarada, como é um bom leitor e interpreta bem o que está escrito, ele entende que ali no meio vale para a estrutura que está no início também, a mesma coisa. Mas às vezes os avaliadores eles não querem correr esse risco. Então eles colocam no início, que aí eles já estão respaldados. Então acompanha aqui comigo. No fim da semana passada, se eu simplesmente tivesse colocado ontem é só uma palavra. Então aqui eu poderia colocar o quê? Uma vírgula, mas seria uma vírgula facultativa. Tanto é que se a vírgula é facultativa e a questão diz que ela pode ser retirada sem atribuir prejuízo gramatical ou semântico, tranquilo, a vírgula é facultativa. Se ela é facultativa, ela pode ser retirada e não vai atribuir prejuízo. Então aqui, ó, facultativa. Agora, quando eu tenho um adjunto adverbial grande, a vírgula é obrigatória. Por que as bancas gostam muito de mexer com essa estrutura para o início? Porque quando coloca aqui no meio, o aluno aprendeu na escola que não pode ter interferência entre o sujeito, o verbo e o objeto. Ele aprendeu isso. Então, quando ele vê alguém no meio ali entre o sujeito e o verbo, ele já marca entre vírgulas. Por exemplo, não precisa nem ser uma vírgula obrigatória. Pode ser um adjunto adverbial pequeno, mas ele vai colocar vírgula, porque está interferindo na conexão entre o sujeito e o verbo. E também entre o verbo e o complemento. Se tiver alguém ali no meio, o camarada vai colocar vírgula. Agora, quando está no início, a gente costuma ficar desatento, porque eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento exigido pelo verbo. E a ordem deles não possui interferência. Aí o que acontece? O aluno relaxa. Então pensa, tá tranquilo. Só que, olha o que a gente fez aqui. A gente pegou essa estrutura desse adjunto adverbial, que tem como posição original o final da estrutura, assim como a gente utilizou na primeira frase. Os rapazes leram o livro no fim da semana passada, deveria ser assim a posição original. O que a gente fez? A gente interferiu e colocou na ordem indireta. Então, se o adjunto adverbial é grande, aqui a gente tem uma vírgula obrigatória. E se a questão perguntar se eu posso retirar aquela vírgula ali? Obviamente não. Eu só posso retirar se a vírgula é facultativa. Quando a vírgula é obrigatória, eu não posso retirar. Beleza? Agora, diante disso, eu quero que vocês entendam uma malícia, não só do CESP, mas uma malícia de todas as bancas para concurso público. Por exemplo, aqui a gente trabalhou o período simples, mas essa máxima vale também para o período composto. E eu quero que vocês entendam isso com toda a calma e tranquilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas orações, deixa eu até pegar a canetinha preta, a gente tem a oração do período simples, que é o sistema SVC. Aí a gente tem a oração do período composto, em que a gente tem 2 ou mais orações. Aí eu tenho o período composto por coordenação e eu tenho o período composto por subordinação. Quando o período é composto por coordenação, é isso aqui, ó, um do lado do outro. São elementos independentes sintaticamente. Agora, quando é uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Agora, se essa subordinada depende da principal, ela exerce função em relação à principal. Deixa eu explicar isso com mais calma e tranquilidade para que você possa entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui o período composto. Aí eu tenho o período composto por coordenação. E eu tenho o período composto por subordinação.
Quando é coordenado, eu disse a vocês, ó, tá um do lado do outro. Isso que significa dizer que o termo é coordenado. Ou seja, eles são equiparados. Um é independente do outro. Ou seja, eles são independentes e um vai exercer função em relação ao outro. Eu entendo esse, assim como eu entendo esse. Pronto, acabou. Normalmente a gente coloca assim, ó, a assindética e a sindética. A assindética é aquela que não tem um síndeto, o conectivo, ou seja, a conjunção. E a sindética é aquela que tem o conectivo, a conjunção. Como eu vou representar isso? Eu vou representar através de dois sistemas SVC. SVC para a primeira oração coordenada, barra SVC para a segunda oração coordenada. E aí se liga, a gente vai falar sobre essa vírgula ainda hoje. Foi a primeira vírgula que você aprendeu na escola. Foi a vírgula enumerativa, a famosa vírgula da lista. Aquela vírgula que a gente usa para separar elementos de mesma função sintática. Fui à feira, comprei banana, vírgula melancia, vírgula abacate, vírgula e mamão. Então, quando a gente pega essa vírgula que separa elementos de mesma função sintática, a gente pode colocar aqui, ó. Observa que são elementos de mesma função sintática, são iguais. Então, eu posso separá-los através de uma vírgula. Normalmente, quando é que a gente não coloca a vírgula aqui? Quando a gente tem um E que indica soma. Então, quando eu digo Pedro estudou, mas não passou de ano, eu digo Pedro estudou, vírgula, mas não passou de ano. A vírgula para separar as orações que são idênticas, sintaticamente. E aquele mais ali, que é uma conjunção que serve para ligar orações, portanto, sua posição original no meio das orações, então eu tenho a vírgula e depois a conjunção. Agora, quando eu tenho um E que indica soma, é o mesmo valor que você aprendeu na listinha também. Por exemplo, eu coloco que eu comprei banana, vírgula, abacate, vírgula e mamão. Quando eu boto esse E, eu boto a vírgula? Não, eu boto esse E para assinalar que é a finalização da soma de todas aquelas estruturas ali, não é? E eu não coloco a vírgula. Então, quando eu digo Pedro estuda e trabalha, eu também não preciso da vírgula. Então, olha a importância da estrutura da pontuação em relação à estrutura sintática. Beleza? Agora, quando eu tenho a oração subordinada, eu tenho a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Em relação às funções sintáticas, cada uma delas vai exercer funções específicas. Gramaticalmente, elas já exercem funções. A substantiva exerce função de substantivo, a adjetiva exerce função de adjetivo e a adverbial função de advérbio. Mas elas vão exercer uma função sintática em relação à oração principal. Gramaticalmente, a adverbial tem função de adjunto, tem função de advérbio. Mas sintaticamente, a gente já aprendeu lá na aula de períodos simples. Quando é um advérbio gramaticalmente, sintaticamente funciona como adjunto adverbial. Pronto, e acabou. Agora, quando é adjetiva, ela funciona sempre como adjunto adnominal. E quando eu tenho a oração substantiva, ela pode ter o quê? Várias funções. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, função de aposto e função de predicativo. Provavelmente você já viu isso nas aulas de orações. Agora, acompanhe aqui comigo. Quando a gente tem, e isso é importante entender, quando a gente tem a oração subordinada, como a gente representa através das árvores linguísticas? A gente representa assim, ó, SV, aí o C fica aqui em cima, que é o complemento da principal, só que dentro do complemento da principal, a gente tem outro sistema SVC. Porque dizer que um termo é subordinado ao outro, olha a relação da hierarquia, é a mesma coisa que dizer que um termo é inserido no outro. Então, a oração subordinada, ela na verdade funciona como complemento da oração principal.
Quando eu tenho a oração subordinada substantiva, ela tem função de substantivo. E aí observa as estruturas: sujeito, objeto, complemento nominal. Então, quando eu tenho essa estrutura, ela é encabeçada pelo um que é uma conjunção integrante, que você já aprendeu isso comigo em outra aula. Nesse caso, nunca tem vírgula. Então, eu jamais vou separar a oração principal da oração subordinada substantiva através de uma vírgula. Porque não pode ter vírgula nem antes nem depois da conjunção integrante. Porque, teoricamente, eu estou separando o verbo ou de um sujeito ou de um complemento exigido por ele. Então, não vou separar, não vou interferir. Agora, quando a gente trabalha a oração adjetiva, a gente tem sim um caso específico para poder estudar, que as bancas adoram. Mas agora, nesse primeiro momento, eu vou falar da oração subordinada adverbial. Que é o seguinte: a gente acabou de estudar uma estrutura que o CESP adora, que é o adjunto adverbial deslocado. Pequeno, vírgula facultativa. Grande, vírgula obrigatória. Se a gente está estudando o adjunto adverbial no período simples, eu tenho de estudá-lo também no período composto. Porque a oração subordinada adverbial, ela exerce a função de adjunto adverbial da oração principal. Então, vamos entender como é que isso funciona. Ó. A gente agora vai ter de analisar a questão da ordem direta e da ordem indireta. Se eu coloco primeiro uma oração principal e depois eu coloco a oração subordinada adverbial, isso significa que a estrutura está na ordem direta. E este adjunto adverbial está em sua posição original. Portanto, eu posso ter aqui uma vírgula facultativa. Agora, se eu deslocar, se eu mexer nesta ordem direta, eu passo a ter uma vírgula obrigatória. Então, se eu coloco primeiro a oração subordinada adverbial e depois eu coloco a oração principal, eu mexi na posição original desse adjunto adverbial. Posição original sempre no final da estrutura. Já que eu botei no início da estrutura, eu tenho aqui agora um adjunto adverbial deslocado. Portanto, vírgula obrigatória. Detalhe, quando a gente fala de orações, a gente não precisa avaliar o tamanho da oração. Às vezes tem só 2 palavras e ainda assim é uma vírgula obrigatória, tá? Beleza? Vou botar aqui um exemplo. Eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Olha a importância de dominar as conjunções no concurso público. Aquela conjunção ali vai fazer eu acertar a questão de pontuação. Porque aqui eu tenho um porquê, que é uma conjunção. Porque junto e sem acento é uma conjunção. Aí a gente até pode confundir, porque ele é uma das conjunções que alteram o sentido. No universo das 100 conjunções, 95 nunca alteram, mas 5 alteram. Dessas 5, o porquê é uma delas. Ele pode ser normalmente o causal ou o explicativo. Ele pode até adquirir uma outra nuance, mas normalmente é causal ou explicativo. Só que é o seguinte, ele só será explicativo se eu tiver na oração anterior um modo imperativo, ou seja, uma ordem. Então eu digo assim, ó, João, sai daqui agora, porque não gosto de você. Como eu dei uma ordem, eu tenho de justificar a ordem. Então aquele porquê será um porquê explicativo. Aqui não é o caso. Aqui não tem um modo imperativo. Então, provavelmente, eu terei uma relação de causa e consequência. Se esse porquê se confunde com explicativo ou causal, aqui no caso ele será o causal. E observa pela análise da sentença que a causa é realmente a chuva e a consequência é não ir à praia. Mas esta ordem aqui está o quê? Direta. Eu tenho primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial causal. Se aqui a ordem é direta, pode entrar uma vírgula facultativa. Agora, o CESP adora. Porque está chovendo, vírgula. Não vou à
praia. Esta vírgula agora, ó, é obrigatória. E como é que eu percebo com facilidade no dia? O camarada iniciou com a conjunção. E aí observa, tem conjunção, tem verbo, eu tenho uma oração subordinada adverbial que foi deslocada. Aqui no caso, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal deslocada. Se ela foi deslocada, ela recebe vírgula obrigatória. Nem importa se está no início ou no meio, porque aí vai ser uma oração intercalada. Não importa. A oração subordinada adverbial tem como posição original o final da estrutura. Se ela foi deslocada para o meio ou para o início, ela recebe uma vírgula obrigatória. Isso cai direto no CESP. Então fica ligado, fica a dica e já não vai dar mais mole, tranquilo? Gente, só de saber isso, você já vai resolver mais da metade das questões de vírgula em qualquer concurso público, tá? Não separa o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele, beleza? Então vamos para outros casinhos bacanas aqui agora, ó. Deixa eu apagar aqui só para não ficar poluído visualmente para você, ó. Beber aqui uma água aqui que eu não sou de ferro. Olha o próximo exemplo que bacana, ó. O mendigo caminhava alegre e alegre o mendigo caminhava. A gente tem aqui um verbo e quem é que caminhava? O sujeito. Aqui nesse contexto, este verbo aqui, ele é um verbo intransitivo, porque a gente entende a ação manifestada de caminhar. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Só que eu tenho aqui agora o alegre, que é uma característica. Então, como é uma característica, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho uma ordem direta. Agora, eu vou colocar vírgula aqui, nesta estrutura, eu não preciso colocar vírgula, porque este elemento que é gramaticalmente um adjetivo e sintaticamente está funcionando como um predicativo do sujeito. E por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando o mendigo aqui no caso, que é o sujeito. Ele possui uma estrutura externa. Então, ele não precisa de vírgula, já que ele já está fora do sujeito. A não ser que fosse uma confusão. Se ele estivesse aqui, ó, aí eu precisaria para realmente mostrar a questão do sentido. Agora, quando eu coloco aqui, ó, alegre o mendigo caminhava, observa que esse alegre aqui, ó, ele está colado no mendigo. E quem é que caminhava? O mendigo. É o sujeito. Se a minha intenção é mostrar que isso daqui é o predicativo do sujeito e ele tem uma estrutura externa, eu não posso deixar aqui sem vírgula. Eu tenho que botar aqui uma vírgula para mostrar que isso daqui é o predicativo do sujeito. Tranquilo? Belezinha? Acompanhe o próximo exemplo aqui, que a gente botou o alegre entre o sujeito e o verbo. E agora é bem bacana, é bem interessante. E a gente vai estudar isso aqui com calma e tranquilidade. Na primeira, o mendigo alegre caminhava. Quem é que caminhava? O mendigo alegre. Tudo isso aqui é o sujeito. Tudo isso daqui é o sujeito. Agora, eu quero que você entenda bem isso. Quem é o núcleo do sujeito? Mendigo. E alegre? Alegre, gramaticalmente, é um adjetivo. Sintaticamente, o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Só que essa confusão só existe quando não tem um verbo de ligação. E é o caso aqui, não tem um verbo de ligação. Então, o que a gente vai fazer? A gramática diz para a gente avaliar se a característica é permanente ou não permanente. Se a característica for permanente, então eu tenho um adjunto adnominal. E se a característica for não permanente, eu tenho um predicativo do sujeito. No caso aqui na primeira questão, a gente tem uma característica permanente. O mendigo é alegre sempre. Portanto, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Na segunda, observa, quem é que caminhava? O mendigo.
Então, aqui eu tenho um sujeito. E observa que a gente separou a palavra alegre através das vírgulas. Então, esse alegre não está dentro do sujeito. Se não está dentro do sujeito, mas mesmo assim ainda faz referência a ele, gramaticalmente é um adjetivo e sintaticamente vai funcionar como um predicativo do sujeito. A gente vai aprofundar isso aqui um pouquinho para que você possa entender melhor. Ó. Eu coloco assim, ó. O motorista nervoso bateu o carro. O motorista, vírgula, nervoso, vírgula, bateu o carro. O motorista bateu nervoso o carro. Observa que a gente aqui tem 3 estruturas, beleza? Então eu tenho nervoso nas 3 sentenças. Gramaticalmente é um adjetivo. Então, ó, a gente vai pensar no adjetivo. Adjetivo, sintaticamente, só pode ter 2 funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. A gramática pede para a gente avaliar em relação à característica. Afinal de contas, o adjetivo, ele indica uma característica. Aí o que a gramática diz? Que o adjunto adnominal tem uma característica permanente. E o adjunto adnominal tem uma e o predicativo tem uma característica não permanente. Só que dizer que uma estrutura é permanente ou não permanente, às vezes confunde a cabeça do aluno. Ele olha e fica assim, caramba, não sei se aquele cara é nervoso sempre ou se ele é nervoso só de vez em quando, se foi nervoso só quando bateu o carro. O aluno fica na dúvida, isso é normal. Agora, se você entende a estrutura, fica muito melhor. Você tem de entender que a estrutura do adjunto adnominal é uma estrutura interna e que a estrutura do predicativo é uma estrutura externa. Como assim? Eu só tenho 2 tipos de predicativos. Ou é o predicativo do sujeito, ou é o predicativo do objeto. Ou seja, aquele adjetivo ou está fazendo referência a um sujeito, ou está fazendo referência a um objeto. Então, portanto, se eu tenho um adjetivo e ele está dentro do sujeito, não pode ser predicativo. É adjunto adnominal. Se eu tenho um adjetivo e ele está dentro do objeto, não vai ser predicativo do objeto, vai ser adjunto adnominal. Agora, eu tenho um adjetivo e ele está fora do sujeito, mas ele faz referência ao sujeito. Então, ele será um predicativo do sujeito. Eu tenho um adjetivo e ele está fora do objeto, mas ele faz referência ao objeto. Então, predicativo do objeto. Tranquilo? Então, acompanha aqui comigo. Ó. Na frase 1, o motorista nervoso bateu o carro. Quem foi que bateu o carro? O motorista nervoso. Tudo isso é o meu sujeito. Observa que aqui a palavra motorista é o núcleo do sujeito. E nervoso, gramaticalmente, é um adjetivo. Agora, sintaticamente, como está dentro do sujeito, ele vai ser um adjunto adnominal. Portanto, uma característica permanente. E eu posso afirmar que esse motorista é nervoso sempre. Agora, quando eu digo o motorista, vírgula, nervoso, vírgula, bateu o carro, observa que esta estrutura ela não está mais colada no sujeito. Até mesmo porque, olha a pergunta, quem foi que bateu o carro? O motorista. Então, esse nervoso, ele ficou fora desse sujeito, mas ele faz referência a esse sujeito. Então, gramaticalmente, é um adjetivo e, sintaticamente, é um predicativo do sujeito. Questão de prova.
Vamos supor que o camarada escreva: o motorista, vírgula, nervoso, vírgula, bateu o carro. Aí ele diz assim, ó, a retirada das vírgulas atribui prejuízo gramatical. Certo ou errado? Errado. Porque não vai atribuir prejuízo gramatical. A frase vai continuar existindo perfeitamente de acordo com os moldes gramaticais. Agora, ela altera o sentido. Então, se o camarada falar alguma coisa relacionada a sentido, beleza, tá certo, porque realmente vai alterar o sentido. O camarada que aqui estava nervoso, provavelmente na hora em que bateu o carro, ele agora vai passar a ser nervoso o quê? Sempre com a retirada das vírgulas, tranquilo? Olha a próxima aqui, ó. O motorista bateu nervoso o carro. Quem foi que bateu? O motorista. Então, eu tenho o verbo e o sujeito. Só que aqui eu tenho um adjetivo. E o adjetivo, ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou é adjunta adnominal ou é predicativo. Aqui, no caso, ele está fazendo referência ao motorista, que é o sujeito. Então, gente, ele é um adjetivo que faz referência ao sujeito e está fora do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Ou seja, uma característica não permanente. Quer ver? Vou fazer aqui mais algumas frases bacanas para a gente poder entender até as possibilidades que o avaliador do CESP pode fazer com a gente. Ó. Eu boto assim, ó. A aluna atenta fez o dever. A atenta aluna fez o dever. A aluna, vírgula, atenta, vírgula, fez o dever. E a aluna fez atenta o dever. Frases 1, 2, 3 e 4. Se liga só nessa, meu companheiro. A gente já tem mais ou menos a noção de como é que está funcionando a coisa. Na prova, o camarada pega as frases 1 e 2 e afirma para você categoricamente que ambas serão idênticas gramaticalmente, semanticamente e sintaticamente. E aí, isso está certo ou está errado? Isso está certo. Porque observa, quem foi que fez na primeira frase? A aluna atenta. Eu tenho aqui um adjetivo, mas ele está dentro do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A palavra aluna. O núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo e sem preposição. Então está aqui. Este atento é um adjetivo. Então ele só pode ter a função ou de adjunto adnominal ou de predicativo. Como ele está dentro do sujeito, ele é adjunto adnominal. Ah, Sidney, mas eu sempre pensei que o adjetivo caracterizasse, então tem que ser predicativo. Não, o adjunto adnominal também caracteriza, também tem função de adjetivo. E esse artigo aqui, ó, só para dar a dica, também é sempre adjunto adnominal, porque ele sempre acompanha o nome, tá? Agora olha a próxima. A atenta aluna fez o dever. Observa que aqui, ó, eu tenho tudo isso como sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? E aí eu quero que você fique ligado, ó. Vamos supor que o camarada diga que atenta aqui no caso é substantivo porque apareceu um artigo antes. Não, porque esse artigo vai sempre fazer referência a um substantivo, sempre referência ao núcleo desse sujeito aqui no caso, que é a palavra aluna. Porque o artigo, ele até aparece antes do substantivo, mas não obrigatoriamente imediatamente antes do substantivo. Então aqui esse artigo, ele está fazendo referência à palavra aluna. A aluna é que funciona como núcleo do sujeito. Então, tanto o artigo a quanto o adjetivo atenta estão fazendo referência à palavra aluna. Estão acompanhando o nome aluna. Então, por isso, são adjuntos adnominais. Ou seja, é a prova dos 9 aqui agora. Mas aí se liga. É adjetivo e está dentro do sujeito. Portanto, sintaticamente, adjunto adnominal. É por isso que eu posso afirmar que gramaticalmente
são idênticas, porque atenta nos dois casos funciona como adjetivo. Semanticamente são idênticas, porque elas são atentas sempre. E sintaticamente, idênticas, porque ambas são adjuntos adnominais. Beleza? Agora, olha a frase 3 e a frase 4. Eu também posso afirmar que a 3 e a 4 são idênticas, gramaticalmente, morfologicamente, sintaticamente. Porque aqui, ó, na terceira frase, quem foi que fez o dever? A aluna, funciona como sujeito. Observa que o atenta não encosta mais no aluna, porque a gente separou através das vírgulas. E aí se liga, na prova, o avaliador pode destacar esse termo e dizer que é um aposto. Porque muito aluno aprendeu na escola que o vocativo e o aposto são separados entre vírgulas. Detalhe, o único termo que obrigatoriamente sempre será entre vírgulas é o vocativo, porque faz parte do plano do discurso, da oralidade, é um chamamento, então obrigatoriamente tem de ter. Mas o aposto, o único que obrigatoriamente tem vírgulas é o aposto explicativo. Eu tenho outros tipos de aposto que não possuem vírgula, por exemplo, o aposto especificador jamais terá uma vírgula. Agora se liga aqui no caso. Camarada vai afirmar que é aposto. Pode ser aposto? Não. Não pode ser aposto, porque o adjetivo só pode ser ou um adjunto adnominal ou um predicativo. Então aqui no caso, como é um adjetivo gramaticalmente e faz referência a um sujeito e está fora desse sujeito, é um predicativo do sujeito. Ou seja, a característica aqui é não permanente. Ela é atenta somente na hora que faz o dever. Agora, a aluna fez atenta ao dever. Então, a aluna, sujeito. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o adjetivo, que faz referência a esse substantivo. Portanto, o predicativo do sujeito. Então, foi tranquilo? Graças a Deus aprendeu? Então, vamos adiante, ó. Sidney, antes de você ir adiante, faz um favor, diga, mostra aí esse tal desse aposto que não tem vírgula, porque eu quero ver. Então vamos lá, ó. Já que eu mencionei, vou mostrar, né? Eu boto assim, ó. Praia de Ipanema, Rua de Ipanema, mês de fevereiro e festa de fevereiro. Botei assim isoladamente, mas a gente poderia empregar numa frase facilmente. A praia de Ipanema é linda, a rua de Ipanema é linda, o mês de fevereiro é muito esperado, a festa de fevereiro é muito esperada e por aí vai. Com a estrutura do jeito que já está aqui, já dá para a gente avaliar. Observa a maldade da coisa. Todos esses termos que eu estou destacando aqui agora, eles possuem preposições. E a gente normalmente na escola aprende que o termo com preposição é objeto indireto. Você já aprendeu comigo provavelmente que não é assim que a banda toca. A nossa análise não é sintática. Eu olho o termo e classifico sintaticamente. Eu, na verdade, tenho uma análise morfossintática. Eu vejo a quem o termo está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. Observa que aqui todas as estruturas com preposições estão ligadas a nomes. Então não tem como ser objeto. Aí normalmente a gente pensa ou em complemento nominal ou em adjunto adnominal. Só que aí olha só, meu companheiro, o que acontece aqui, ó. Todos eles estão ligados a substantivos concretos. Então, num primeiro momento, a gente pensa que tudo é adjunto adnominal. Caramba, é um adjunto adnominal porque está caracterizando aquele substantivo concreto. Só que aqui você precisa ter cuidado. Olha só a diferença de praia de Ipanema para a rua de Ipanema. Quando eu digo praia de Ipanema, eu não estou caracterizando a praia. Eu estou dando nome à praia. Eu estou especificando. Eu tenho a praia de Ipanema. Então aqui, como eu especifiquei qual era a praia, como eu dei o nome à praia, eu tenho um aposto especificativo.
Agora, aqui no caso, Rua de Ipanema, eu só tenho uma Rua de Ipanema? Eu tenho várias, essa é só mais uma. Então, eu estou caracterizando a Rua de Ipanema. Então, aqui, como está ligado a um substantivo concreto, realmente é um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. Mês de fevereiro. Eu tenho vários meses de fevereiro? Não, eu tenho um mês de fevereiro. Eu estou dando nome ao mês. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um aposto especificativo. Porque eu dei o nome ao mês. Agora aqui, quando eu digo festa de fevereiro, eu só tenho uma festa de fevereiro? Não, eu tenho várias. Por sinal, existe o carnaval, aí às vezes a pessoa confunde. Ah, é o carnaval. Não, tem várias. O meu aniversário, por exemplo, é dia 28 de fevereiro. Então, eu tenho várias festa de rua, festa de aniversário, festa de um monte de coisa. Então, aqui eu estou caracterizando a festa, está ligado a um substantivo concreto, portanto, um adjunto adnominal. O que eu quero dizer com isso? Que em 99,999999% dos casos, o termo que está ligado a um substantivo concreto funciona assim como adjunto adnominal. Mas, quando ele está especificando, quando ele está dando nome àquele termo, eu tenho um aposto especificativo. Até mesmo porque o adjunto adnominal tem função caracterizadora. E não é o caso quando a gente especifica, quando a gente dá um nome ao processo, ao elemento. Beleza? Então vamos lá. Deixando de churumelas, vamos para uma próxima estrutura aqui. Ó. A gente já viu a dúvida entre o adjunto adnominal e o predicativo do sujeito. E também entre o adjunto adnominal e o aposto, não foi? Então agora vamos analisar algumas outras estruturas. Ó. Acompanha aqui comigo essa primeira frase aqui. Ó. O Brasil, país da América Latina, tem se destacado no cenário mundial. Então observa aqui comigo que mais uma vez a gente vai trabalhar assuntos sintáticos. Então, eu tenho aqui o Brasil e eu tenho país da América Latina. Observa que essa estrutura país da América Latina é uma estrutura que eu, teoricamente, não precisaria colocar. Eu podia apenas ter dito, o Brasil tem se destacado no cenário mundial. Então, este elemento aqui, país da América Latina, é uma estrutura que dá uma informação sobre o Brasil, ou seja, explica o que é o Brasil. Nesse caso, a gente tem aqui um exemplo de aposto explicativo. Então, eu vou colocar aqui vírgulas obrigatórias, porque sintaticamente a estrutura país da América Latina funciona como aposto explicativo. E por que eu coloco entre vírgulas? Por exemplo, se essa estrutura é uma estrutura explicativa e na língua portuguesa toda estrutura explicativa pode ser retirada, é por isso que eu coloco entre vírgulas, porque ela não faz interferência no resto da sentença, beleza? Agora, a vírgula ali é obrigatória? É obrigatória, porque marca sintaticamente o aposto explicativo. Vem outro caso aqui, ó. Maria, vem aqui. Esse camarada, na estrutura, dá ou não dá para perceber que está chamando a Maria? Está chamando, até mesmo porque a gente tem aqui uma estrutura imperativa, portanto, Maria, sintaticamente, é um vocativo. Se é um vocativo, se é um chamamento, porque vocativo, a palavra vocativo, vem da palavra latina vocare, né? Evocar. Então, é sempre um chamamento. Quando eu mando uma carta, quando eu mando uma mensagem de texto, quando eu mando um e-mail, eu mando para alguém. Tem um receptor. E esse receptor eu tenho sempre de destacar através da vírgula, porque eu estou chamando, beleza? Então, ó, aposto explicativo e vocativo. Agora, olha a próxima que interessante. Mamãe comprou frutas. Ponto. Eu, legumes. Observa que aqui a gente fez uma omissão de um termo. A gente trabalhou através da elipse. Eu poderia dizer, mamãe comprou frutas, eu comprei legumes. Para não ter de repetir o verbo, a gente omitiu o verbo. Mas eu vou omitir e vou assinalar aqui através da vírgula. Então, essa vírgula aqui marca a omissão de um termo. Então, ó,
mamãe comprou frutas, ponto. Eu, vírgula, legumes. Essa vírgula marca o quê? A omissão do verbo comprar, beleza? Olha o próximo caso aqui, ó. Os jovens amam filmes, vírgula, músicas, vírgula, livros. E sim, essa daí tá errada. Tá errada, não tá? Não, não tá errada não. Tá certinho, tá bonitinho. Quando a gente pega essa vírgula aqui, ó, eu já mencionei hoje com vocês, é a famosa vírgula enumerativa, é aquela que serve para separar elementos de mesma função sintática. Mas se já não tem de ter o E, eu até poderia. Eu poderia ter colocado filmes, vírgula, músicas e livros. Pelo padrão culto da língua, as duas estruturas são completamente aceitas, porque a vírgula ela separa elementos de mesma função, elementos que estão ali, ó, de certa forma, coordenados. Então, livros é igual a músicas e também é igual a filmes. Então, aquela vírgula ali, ó, beleza, bacana, aceitável. Mas também é aceitável marcar o final desta enumeração através da conjunção aditiva E. Então, tanto faz eu dizer, os jovens amam filmes, vírgula, músicas, vírgula, livros. Ou então, os jovens amam filmes, vírgula, músicas e livros. Tanto faz, as duas estruturas são aceitas pelo padrão culto da língua, tá? Agora, vamos para a observação 2. Essa observação 2, ela é muito importante para quem vai fazer uma prova discursiva, porque com certeza você escutou do seu professor de redação na escola que não poderia produzir um período muito longo ou então um período com inversões. E eu quero que você entenda, eu sempre menciono isso, não está errado produzir um período muito longo, assim como não está errado produzir um período com inversões. Mas você está fazendo uma prova para concurso público, então você não pode cometer erros. E quando você faz um período muito longo, a tendência é cometer 2 erros. Primeiro, o erro da concordância verbal, porque o sujeito vai ficar distante do verbo. Segundo, o erro da pontuação. O erro da vírgula, porque quando o período fica muito grande, o que acaba acontecendo com o falante comum da língua? Ele sente uma pausa, uma necessidade, na verdade, de respiração. E ele acha, desde a época da escola, que vírgula é pausa de respiração. Então ele parou para respirar, ele bota a vírgula. Ah, vírgula é pausa de respiração. Então se a estrutura está muito grande, ele acaba colocando uma vírgula. Às vezes em estruturas que não precisam. E quando eu faço uma inversão, está errado, Sidney? Também não está errado, só que é bom evitar, porque no concurso público, se você faz uma inversão, você pode dificultar a compreensão do avaliador, porque a ordem direta ela é exatamente para isso, ela serve para facilitar a compreensão. Quem foi que inventou essa ordem, essa estrutura do sistema SVC? Não foi o Bechara, não. Fomos nós, os falantes comuns da língua portuguesa. A gente sabia nem pronunciar o verbo corretamente e a criança já dizia, eu sabo isso, ou seja, primeiro sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Na hora que eu começo a fazer inversões, eu dificulto a análise da pessoa que está lendo. E se eu dificulto, o avaliador ele vai pensar que o problema está nele? Ele vai pensar que o problema está em você. Então ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então para uma prova de concurso público, na parte discursiva, você sempre vai utilizar o período na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. E de preferência, período curto. Para quê? Para evitar erros de concordância e erros de pontuação, tá? Agora acompanha aqui comigo, ó. As regras de vírgula não seguem as pausas de respiração. Como eu falei, ó, é processo sintático. Então observa a primeira frase aqui, ó. O fato de as lojas de calçados femininos não terem sapatos com numeração superior a 39 é uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que os têm largos. Porra, fiquei até ofegante, porque ficou grande. Aí nesse momento, o que acaba acontecendo? A gente acha que tem vírgula, ó. Perdão aqui, ó, passei. O fato de as lojas de calçados femininos não terem, então, ó, não terem, olha aqui o primeiro verbo, os sapatos com numeração superior é, olha o outro verbo,
uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que os têm largos. Então vamos lá. O que é uma afronta às mulheres com pés grandes e aquelas que os têm largo? Tudo isso aqui, ó. Então, tudo isso daqui funciona como sujeito desse verbo. Então, se eu botar uma vírgula aqui, eu vou separar sujeito do verbo. Então, a estrutura ela está perfeita, ela está tranquila. E se eu não coloco a vírgula, eu não corro o risco de separar o sujeito do verbo. Agora aqui, ó, comer bananas extremamente maduras pode ser um grande perigo para a frágil saúde humana. O que pode ser um perigo para a frágil saúde humana? Comer bananas extremamente maduras. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, mais uma vez eu vou separar quem de quem? O sujeito do verbo. Então, gente, eu tenho de analisar. Opa, quem é o sujeito? Quem é o verbo? Realmente cabe uma vírgula ali? É por isso que a gente tem de entender muito de função sintática. Eu vou colocar vírgula sim quando for um aposto. Eu vou colocar vírgula sim quando for um vocativo. Eu vou colocar vírgula sim quando for uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu vou colocar sim uma vírgula enumerativa. Aí eu vou colocar. Caso contrário, não tem porquê. Beleza? Olha o próximo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vírgula versus o e. Aí a gente tem aqui, a moça veio à festa e logo se foi. E a moça veio à festa e o marido ficou em casa. Galera, eu tenho aqui um e, que indica soma, e um outro e, que também indica o quê? Soma. A gente aprende na escola que o e, quando indica soma, não recebe o quê? A vírgula. Só que isso vai acontecer quando o sujeito for o mesmo. Mas quando eu tiver sujeitos diferentes, eu posso sim ter uma vírgula facultativa. Então, na primeira frase, a moça veio à festa e logo se foi. Quem foi que veio à festa? A moça. E quem logo se foi? A moça. Então, aqui é o mesmo sujeito? Aqui é o mesmo sujeito. Então, aqui não entra vírgula. Esse e marca a soma, está ligando uma oração coordenada assindética a uma outra oração coordenada sindética aditiva. Perfeito, sem a vírgula. Agora, a moça veio à festa e o marido ficou em casa. Então, quem foi que veio à festa? A moça, é o sujeito dessa oração. E quem foi que ficou em casa? O marido, que é o sujeito dessa oração. Então, se são sujeitos diferentes, aqui entra uma vírgula facultativa. Detalhe, ainda tem mais casos para estudar, ó. Então, para a gente poder massificar com mais exemplos, eu coloco Pedro estuda e trabalha. Pedro estuda e João trabalha. E Pedro estudou e não passou. Passou de ano, né? Então vamos lá. Não passou na prova. Tem frase 1, 2, 3. E nas 3 frases apareceu o e. O que a gente aprende de acordo com a gramática? Que o e, que indica soma, não recebe a vírgula. Eu já acabei de mostrar no exemplo anterior que somente quando eu tiver o mesmo sujeito nas 2 orações. Quando os sujeitos forem diferentes, a vírgula é facultativa. Então vem aqui comigo, ó. Pedro estuda e trabalha. Quem é que estuda? O Pedro. Quem é que trabalha? O Pedro. Então aqui a vírgula é proibida. Até mesmo porque se eu colocar uma vírgula aqui, eu teoricamente estou separando quem de quem? O sujeito do verbo. Então aqui, ó, eu não vou colocar a vírgula, beleza? Então esse e que indica soma aqui não tem vírgula. Agora, quando eu coloco Pedro estuda e João trabalha, observe que são sujeitos diferentes. Então aqui entra uma vírgula facultativa. É assim que a nossa banca pensa, tá? Agora, olha a próxima. Pedro estudou e não passou de ano. Esse e, ele está marcando soma, como nos 2 casos aqui? Não, ele não está marcando soma, ele está marcando oposição. Ele está marcando uma
adversidade. Então esse E é um E adversativo. Observa que dá para trocar pelo mais, pelo porém. Dá para eu dizer: Pedro estudou, mas não passou. Pedro estudou, porém não passou. Pedro estudou, todavia não passou. Pedro estudou, entretanto não passou. Então ali tem valor positivo, tem valor adversativo. Então aqui no caso entra uma vírgula obrigatória. Então fica ligado nisso. E que indica soma, vírgula proibitiva, se forem os mesmos sujeitos nas orações. Vírgula facultativa, se forem sujeitos diferentes. E vírgula obrigatória, se aquele E indica a oposição. E como é que a gente percebe a oposição? Pela quebra da lógica. Eu digo, Pedro estudou, o que a gente espera? Que ele passe de ano. Mas, porém, não passou. Se ele não passou, eu quebrei a lógica, é oposição, e eu vou assinalar aqui através da vírgula, beleza? Obrigatória. Vamos aqui para o próximo caso, ó. Gente, esse próximo caso aqui é muito, mas muito interessante, tá? Porque você já deve ter escutado de muito professor de concurso público que aqui não se coloca a vírgula. Já deve ter escutado isso. Eu, inclusive, já perpetuei isso, porque a gente aprende muito isso. Que este etc. é uma abreviação latina, que é o etc., que na verdade significa e entre outros, né? Então, a gente até dá a dica para o aluno na hora que está produzindo uma dissertação para concurso, que ele não coloque o etc., ele deve evitar. Então, ele coloca entre outros. Agora, a gente aprendia na escola que esse etc., por ser a abreviação de etc. ou etc., como preferir, marcava que era e outros, e entre outros. A gente partia do pressuposto que aqui não se colocava o quê? A vírgula. Só que é registro culto da língua, isso em Machado de Assis, em Clarice Lispector, em vários escritores como José de Alencar, e inclusive nas próprias gramáticas do Celso Cunha, do Rocha Lima, do Bechara, e o próprio Bechara já fala bem sobre isso. Isso aqui, ó, não é vírgula proibitiva não, tá? Eu tenho aqui uma vírgula facultativa. Tanto faz, tanto é que se você pegar até os próprios documentos da ABL, você vai reparar que quando aparece o etc, tem vírgula. Às vezes não tem vírgula, assim como nas próprias gramáticas. Então, como é que eu posso dizer que não tem vírgula, se nos próprios exemplos da Academia Brasileira de Letras e nos próprios exemplos das gramáticas tem a vírgula? E é registro do padrão culto da língua, tem lá no Machado de Assis. Então, meu companheiro, a vírgula aqui com o termo etc é facultativo. Na banca CESP, nunca vi cair uma questão, mas se cair, pode ter certeza que a vírgula é facultativa. E na produção textual você não vai utilizar o etc mesmo, porque a gente deve evitar, você vai utilizar a expressão entre outros e com muita calma e tranquilidade, se realmente tem outras coisas a serem mencionadas. Porque se não tiver, você nem vai usar, beleza? Então vamos lá. Próximo aqui, ó, galera. Chegou um momento bacana, ó, um momento muito cobrado. Um momento que a gente estuda a oração aditiva, ó. Vírgula e o quê? O que eu disse a vocês, quando a gente tem o que conjunção integrante, não tem vírgula, porque encabeça a oração subordinada a substantivo. Agora, quando a gente tem o que? Pronome relativo, a gente pode ter a vírgula se a oração for explicativa. Se for restritiva, não é o caso. Então, acompanha aqui comigo, ó. Todos viram que a água acabou. Este que está fazendo referência a algum termo anterior? Não. Posso ou não posso pegar toda a oração e substituir pela palavra isso? Posso. Então, dá para eu dizer, todos viram isso.
Então aqui eu tenho um que funciona como conjunção integrante e encabeça uma oração subordinada substantiva. Tanto é que aqui eu não posso ter a vírgula. Até mesmo porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, eu estou separando o verbo do complemento exigido por ele. Não tem como. Então aqui não tem vírgula de jeito nenhum. Nem antes do que, nem depois do que. Agora aqui, ó, o professor pediu que todos fizessem silêncio. Posso ou não posso dizer o professor pediu isso? Posso. Então este aqui é conjunção integrante e aqui é uma oração subordinada substantiva. Por sinal, está ligado a um verbo transitivo direto, então é objetiva direta. E mais uma vez eu não vou poder ter o quê? A vírgula. Então, quando é conjunção integrante, não tem vírgula de jeito nenhum. Então, vai uma dica para a tua produção textual. Normalmente, o aluno, quando ele aprende a fazer uma redação, quando ele tem muita dificuldade, o que acontece? Ele vai se baseando naquelas estruturas, chaves, como se fosse uma muleta para ele poder caminhar. Então, ele vai utilizar lá no início da redação. É notório que, sabe-se que, é de conhecimento geral que, tem-se comentado que... Este aqui é uma conjunção integrante, é notório isso, sabe-se isso, comenta-se isso. Então, este que conjunção integrante não tem vírgula, tá? Percebe-se que não tem vírgula nunca, porque encabeça a oração subordinada substantiva. Então, com conjunção integrante, não tem vírgula. Agora aqui a gente vai começar a brincar, ó, com os valores de restrição e de explicação. Detalhe, o CESP, às vezes ele não chama de oração subordinada adjetiva explicativa ou de oração subordinada adjetiva restritiva. Ele pode chamar? Ele pode chamar. Ele chama de vez em quando em algumas questões. Mas às vezes ele simplesmente vai dizer que tal oração tem valor restritivo. Ou então que tal oração tem valor explicativo. Aí você é que deve dominar as orações. Se você sabe que ali é uma oração subordinada adjetiva restritiva, é óbvio que tem valor restritivo. Se é uma oração subordinada adjetiva explicativa, então tem valor explicativo. Então aqui, ó. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Observa que eu separei a oração exatamente onde tem o quê. A gente aprende isso na aula de oração. Então, separei a oração onde tem o quê. Aí, os alunos não funciona como oração, porque é uma estrutura nominal. Então, o que aconteceu? A oração subordinada adjetiva ficou no meio da principal. Onde é que está o verbo da principal e onde é que está o verbo da subordinada? Quando aparece o primeiro verbo, é o verbo da subordinada. A partir da segunda estrutura verbal, aí é o verbo da oração principal. Então, ó, os alunos que foram aprovados, aí eu separei a oração subordinada aqui. Não farão prova final. Observa que aqui, ó, não entrou o quê? Vírgula. Não entrou vírgula. Então, toda essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva, restritiva. E por que eu sei que ela é adjetiva num primeiro momento? Porque este aqui é um pronome relativo. E por que eu sei que é um pronome relativo? Porque ele está fazendo referência a um termo anterior. Porque o pronome relativo sempre faz isso. Sempre faz referência ao termo anterior. Então vamos lá, ó. Quem é que foi aprovado? Foram aprovados? Os alunos. Detalhe, pelo macete do isso, dá para eu dizer, os alunos isso não farão prova final? Não dá. Então a gente sabe que aqui é pronome relativo e aqui é oração subordinada adjetiva. Agora, por que ela é restritiva? Porque eu simplesmente não coloquei a vírgula. No CESP, se você observar a questão da vírgula, isso já vai salvar a sua vida. Não tem vírgula, é restritiva, com vírgula é explicativa. Agora, vamos entender o que significa. Quando eu não coloco a vírgula, é porque eu estou limitando, eu estou restringindo. Aí diz para mim, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Todos os alunos foram aprovados? Não. Apenas alguns foram aprovados. E, consequentemente, esses alguns que foram aprovados não vão fazer a prova. Isso significa que tem aluno que não foi aprovado e que vai fazer a prova final. Então, aqui, ó, apenas alguns foram aprovados. Agora, explicação ou generalização. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Então, observa que aqui eu coloquei a vírgula. E como eu coloquei a vírgula,
essa estrutura aqui, que lá em cima também do mesmo jeito funciona como oração principal, os alunos não farão prova final, observa que na hora que eu restrinjo, eu não posso colocar vírgula, porque isso daqui faz toda a diferença para a interpretação do resto da frase. Então não pode ter vírgula porque eu não posso retirar. Agora, quando eu coloco a vírgula, é uma estrutura explicativa que eu posso retirar. Então isso significa que se aqui agora está funcionando como oração subordinada adjetiva explicativa, significa que todos os alunos foram aprovados e, consequentemente, ninguém vai fazer a prova final. Então aqui, ó, todos foram aprovados. Questão da prova. Imagina que o camarada coloque os alunos, vírgula, que foram aprovados, vírgula, não farão prova final. A retirada das vírgulas atribui prejuízo gramatical? Não, não atribui prejuízo gramatical. Pode ver que as duas sentenças estão corretamente bem escritas. Agora, a retirada vai atribuir prejuízo semântico? Sim, vai atribuir. Na verdade, uma alteração semântica, né? Me expressei mal. Vai atribuir uma alteração semântica, porque é óbvio, eu vou tirar um valor restritivo e passar a ter um valor explicativo, ou vice-versa, beleza? Agora, dica que eu vou te dar. Tanto a restritiva quanto a explicativa, elas têm função sintática, sempre a mesma. A função é sempre de adjunto adnominal. Pode aparecer um safado sem vergonha dizendo que isso daqui, ó, é aposto. Não é. Aposto é função própria do substantivo. Se a oração é adjetiva, como é que ela vai funcionar como aposto? Se ela é adjetiva, ela funciona como adjunto adnominal, que é uma função própria do adjetivo, beleza? Que serve para caracterizar aquele substantivo ao qual ela faz a referência. Agora, olha a próxima aqui que bacana. A Terra que gira em torno do Sol é o terceiro planeta do Sistema Solar. Observa que gira em torno do Sol, quem é que gira? A Terra. E quando eu digo a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, eu também aceito isso daqui perfeitamente, que gira em torno do Sol é uma mera estrutura explicativa, e é por isso que eu coloco entre o quê? Entre vírgulas, beleza? Então vamos lá, ó. Só para poder massificar mais um pouquinho desses exemplos aqui, ó. Tem estrutura que não dá para colocar com vírgula e sem vírgula. Por exemplo, eu coloco assim, ó. O homem que fuma vive menos. Então aqui notoriamente não tem como colocar a vírgula, porque não é todo homem que fuma e consequentemente não é todo homem que vive menos. Observa que não faz o menor sentido eu dizer o homem vive menos, sozinho. Então, quem é que fuma? O homem aqui. Então, esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí, como a gente disse, o que faz a restrição? Ela limita, ela restringe. Então, não é qualquer homem que fuma. Consequentemente, não é qualquer homem que vai viver menos. Quem é que vai viver menos? Somente aquele que fuma, somente ele. O que não fuma vai viver mais. Então, como isso daqui faz toda a diferença para a interpretação como um todo, a gente não coloca vírgula. E aí observa a importância disso. Eu estou trabalhando pontuação, estou trabalhando classificação de oração, eu estou trabalhando interpretação. Se quiser, ainda pode trabalhar a função sintática. Agora, e se eu botar assim, ó, o homem, vírgula, que é racional, vírgula, aprende com os erros. Quando eu digo o homem aprende com os erros, observa essa oração principal. Ela é perfeitamente aceita. Perfeitamente. Dizer o homem vive menos não faz sentido. Agora dizer o homem aprende com os erros, isso faz sentido. E aqui, ó, quem é racional? O homem. Então isso daqui está explicando. Porque não é só um tipo específico de homem que é racional. Você em casa, a mulher, pode até pensar assim, ah, meu marido não pensa. Não, ele pensa.
Ele pode pensar um monte de besteira, mas que ele pensa. Então aqui é meramente explicativo. E na língua portuguesa, toda estrutura explicativa ela pode ser retirada da frase. Por isso que obrigatoriamente fica entre vírgulas. Beleza? Então vamos para o próximo tópico aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Aqui, galera, ó, ponto e vírgula agora. Deixamos a vírgula e vamos partir para outras estruturas. Separa elementos coordenados que já possuem vírgula. Exemplo aqui, ó. Pedro tinha fome, ponto e vírgula, eu sede. Então, observa que aqui eu poderia dizer Pedro tinha fome e eu sede. Só que no momento, na hora que eu colocasse esse eu, aqui ia ter a vírgula do mesmo jeito. Porque Pedro tinha fome e eu, vírgula, sede. Essa vírgula ia marcar o quê? A omissão do verbo ter. Pedro tinha fome e eu tinha sede. Só que aí é o seguinte, como a gente optou por não colocar o e já tinha a vírgula aqui, eu posso botar esse ponto e vírgula para destacar, para separar as orações coordenadas. Então eu fico tendo duas orações coordenadas assindéticas, já que a gente não botou o quê? O síndeto, beleza? Agora, estive na Bahia, vírgula, que é quente, ponto e vírgula, no Paraná, que é frio, e em Brasília, que é seco. Observa o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho uma série de elementos. E nessa série de elementos apareceram estruturas explicativas. Por exemplo, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Este que é quente está servindo como estrutura explicativa desta outra oração aqui. Eu poderia dizer que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que eu não só estive na Bahia, eu também estive no Paraná e em Brasília. Então, na hora que eu vou colocando os outros procedimentos, os outros elementos, e também vou explicando, porque observa, estive na Bahia, que é quente, estive no Paraná, vírgula, que é frio, e em Brasília, que é seco. Então, se eu já tenho aqui vírgulas que estão servindo para explicar todos os locais em que eu estive, eu tenho de colocar o ponto e vírgula antes de cada novo local. Então, ó, estive na Bahia, que é quente, ponto e vírgula para mostrar o outro local. No Paraná, vírgula, que é frio, ponto e vírgula, e em Brasília, porque é um novo local, que é seco. Tudo isso daqui perfeito, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, separa orações coordenadas assindéticas ou coordenativas sindéticas. Detalhe, galera, aqui, já que a gente falou dessa enumeração, é muito importante você se ligar que esse ponto e vírgula vem normalmente naquelas listas ou jurídicas ou até mesmo as listas da convocação da seleção brasileira. Por exemplo, Tafarel, ponto e vírgula, Cafu. Então, estou tendo aquela lista que é de cima para baixo, ali entra um ponto e vírgula obrigatório. Obrigatório. Aqui nesses casos aqui, ó, também obrigatório. Tem que ficar ligado, tá? Porque eu já tenho a vírgula que marca a explicação. Se eu não botar esse ponto e vírgula aqui, eu posso confundir as estruturas. Então, eu marco para poder mostrar que é um processo enumerativo, tá? Agora, separa as orações coordenadas assindéticas ou coordenadas sindéticas, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Olha o primeiro exemplo. Comi muito e passei mal. Ao invés de colocar o e passei mal, coloquei simplesmente o ponto e vírgula. Comi muito, ponto e vírgula, logo não dormi bem. Este logo aqui, ó, ele foi o quê? Deslocado. Então, como ele foi deslocado, a gente pode ter o ponto e vírgula. Comi muito, ponto e vírgula, continuo com fome, vírgula, porém. Então, toda vez a gente pode, mas a questão da obrigatoriedade mesmo para valer é quando a gente tem aquelas listas e principalmente no processo enumerativo. Aí eu tenho a questão da obrigatoriedade mesmo. É muito cobrado em prova? Praticamente não. E quando eu estou produzindo o texto? O ideal é que eu evite.
O ideal é que eu evite, porque pode funcionar como uma falsa conclusão. Então, se eu não tenho a necessidade de colocar o ponto e vírgula, eu evito, tá? Agora, isso aqui o CESP gosta, ó. Isso aqui o CESP gosta. Travessão, parênteses e 2 pontos. Principalmente travessão em parênteses. E mais especificamente, o travessão. O CESP adora isso. Então, observa aqui, ó. Comprei frutas, morangos, vírgula, peras e uvas. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. Observa que está tudo igual. Aqui eu posso utilizar os 2 pontos. Ó, comprei frutas. 2 pontos. Aí, para explicar com uma estrutura positiva o que eu comprei. Morangos, peras e uvas. Só que no local dos 2 pontos, eu também posso utilizar um travessão. Tem o mesmo valor explicativo também aqui, ó. Comprei frutas, travessão. Morangos, peras e uvas. Que frutas foram essas? Então, morangos, peras e uvas. Só que além dos 2 pontos do travessão, eu também posso utilizar o parênteses. Então, ó, comprei frutas, abro parênteses. Só que é muito importante, se eu abrir o parênteses, eu tenho de fechar. Não é igual o travessão que eu posso simplesmente colocar um e pronto e acabou. Então, eu abro o parênteses aqui, morangos, peras e uvas, e eu vou fechar aqui, ó, o travessão. Perdão, o parênteses, tá? Então, ó, comprei frutas, morangos, peras, uvas, pum, fechei o parênteses. Agora, observa a próxima aqui. A próxima, agora a gente vai brincar só com o parênteses e com o travessão. Então, aqui, ó, comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Observa que agora eu tenho uma estrutura aqui, ó, que ficou intercalada. Ela está intercalada. E aqui também é a mesma coisa, ó. Então, se está intercalada, eu agora não vou brincar com os 2 pontos. Comprei frutas. Não é tudo isso que está servindo como, né, estrutura explicativa. Então, se é uma estrutura intercalada, eu tenho que marcar e eu tenho que separar. Se eu vou separar, como é que eu vou colocar só os 2 pontos? Não dá para eu colocar 2 pontos aqui e 2 pontos ali. Então, se eu vou destacar, eu posso usar o travessão e o parênteses. Então, eu posso colocar aqui, ó, comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas, travessão para mim. Agora, eu também posso usar os parênteses. Comprei frutas, parênteses, morangos, peras e uvas, fecho parênteses, para mim. Se o camarada perguntar aqui nessa estrutura, se ele pode substituir ou travessão ou parênteses pelos 2 pontos, é possível? Não. No exemplo acima, tranquilo. Mas aqui, como foi intercalado, não rola. Agora, olha a próxima aqui, ó. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. O que fez a alegria de mamãe? Então, vamos lá. Vamos começar aqui brincando com um parênteses. Comprei frutas. Aí, essa estrutura aqui está intercalada, ó. Aí, eu boto morangos, peras e uvas. Aí, ó, fecho o parênteses. O que fez a alegria de mamãe? Então, galera, aqui, ó, observa que eu tenho a vírgula depois do parênteses. Tá certinho, tá bonitinho. Até mesmo porque aqui, ó, eu tenho a estrutura explicativa de todo o processo, né? O que fez a alegria de mamãe. Agora, quando eu pego aqui, ó, comprei frutas, morangos, peras e uvas, eu posso colocar o travessão para destacar essa estrutura que foi o quê? Intercalada. E aí observa que eu tenho um travessão e eu tenho a vírgula. Aí é muito, muito comum o aluno estranhar, mas como assim travessão e vírgula? Para eu saber se aquela estrutura está certa, basta eu retirar, ó, tudo que está ali, o parênteses e a própria estrutura.
basta eu retirar. Se aquela vírgula ali está certa, é porque está certo, ó. Comprei frutas, vírgula. O que fez a alegria de mamãe. Então, como aquela vírgula ali está certa, não há o menor problema ter um parênteses e logo após a vírgula. O único erro seria se não tivesse realmente a vírgula ali. Mas como tem a vírgula e eu coloquei somente uma estrutura intercalada, está perfeito do mesmo jeito, tá? Agora, diante disso, vamos ver nas questões de concurso do CESP como eles realmente gostam de brincar com isso. E agora a gente vai ver na prática. Então, vem aqui comigo, ó. Deixa eu beber só uma água. Para se fazer uma entrevista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a infraestrutura de conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. A coesão do texto será preservada se o primeiro ponto for substituído por vírgula seguida de letra maiúscula. Ó, tá aqui, ó, o primeiro ponto. O camarada está simplesmente dizendo que a gente pode substituir esse ponto por uma vírgula seguida de letra maiúscula. E aí, gente, eu não preciso nem avaliar a estrutura para dizer que essa questão está errada. Porque a gente, obrigatoriamente, inicia uma estrutura com letra maiúscula. Mas, depois de uma vírgula, a gente não está iniciando uma estrutura, a gente está dando continuidade à estrutura. Então, não precisaria ter uma letra maiúscula. Só por aí já está errado. Então, questão 1, ó, errada. Vamos para a questão 2. Machado pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta de forma mais particular é o fato de que ele estava o tempo todo pregando peças nos leitores e nele mesmo. O isolamento da expressão de forma mais particular, aqui, ó, por meio de vírgulas, tornaria o trecho gramaticalmente incorreto. Não, galera. Primeiro, ó, essa estrutura aqui, ó, é porque não saiu na hora que passou. Mas no original, e aí eu já vou fazendo aqui o adendo com vocês, no original da prova, não sei por que motivo não saiu aqui agora, ele tá assim, ó. Sublinhado. E a gente vai entender por que está sublinhado. Ele colocou assim, ó, Machado pode ser considerado no contexto histórico em que surgiu um espanto e um milagre. Mas o que me encanta, de forma mais particular, e aí observa que é uma estrutura que está ali intercalada, uma estrutura explicativa, ele colocou destacado através da forma sublinhada. Se eu pego esta estrutura que está destacada, né, isolada, e colocar entre vírgulas, ou seja, pegar e fazer isso aqui, ó. Mas o que me espanta de forma mais particular é o fato de que ele estava o tempo todo pregando peças nos leitores e nele mesmo. Isso aqui, mais uma vez, eu vou ter uma mera estrutura que foi intercalada e uma estrutura explicativa, ou seja, entre vírgulas, tranquilo. Então aqui a questão está dizendo que ficaria incorreto, e não ficaria. Ficaria correto. Então, já que a questão está dizendo que gramaticalmente ficaria incorreto, a questão 2 também está o quê? Errada. Tá? Vamos lá, ó. Vamos para a questão 3. Às vésperas do centenário, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Às vésperas do centenário de sua morte,
29 de setembro de 1908, Machado de Assis continua a ser uma presença inquietante. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, o emprego da vírgula no primeiro período do texto, antes de Machado de Assis, não tem justificativa gramatical. É essa vírgula aqui, galera, ó. Vamos lá. Às vésperas do centenário de sua morte, 29 de setembro de 1908, vírgula. Galera, o que eu tenho aqui? Um enorme adjunto adverbial. E toda vez que eu tenho uma adjunta adverbial grande, eu tenho a vírgula obrigatória. Então aqui ele está dizendo que esta vírgula não tem justificativa gramatical. Claro que tem. Toda vez que eu tenho uma adjunta adverbial deslocado de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Então a questão 3, ela também está o quê? Errada, tá? Vamos para a questão 4. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa que abrange o direito de recorrer quando a decisão não for favorável. Julgue os próximos itens com base na estrutura morfossintática do texto. Aí vem a questão. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa, então vamos lá, ó. A primeira ocorrência, está aqui, ó. Acarretaria incorreção gramatical. Então vamos lá, ó. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria incorreção gramatical. Olha só. Como começou aqui, ó. Quando se fala em defesa. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial temporal. Temporal. Observa que a gente começa com a estrutura que denota o tempo. Aquela vírgula ali, portanto, é uma vírgula obrigatória. Se ele está dizendo que a omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria incorreção gramatical, ele está certo. Porque eu não posso retirar, porque ela é o quê? Obrigatória. Então a questão está certa. Questão 4, certa. Vamos para a questão 5 agora, ó. Esse diploma jurídico de nome Constituição provém diretamente da nação brasileira, única instância de poder que é anterior ao exterior e superior ao próprio Estado. Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os itens que se seguem. Aí tem aqui, ó, emprega-se a vírgula imediatamente após o vocábulo anterior para separar elementos que exercem mesma função sintática em uma enumeração. Então vamos lá, ó. Logo após o vocábulo anterior. Então tá aqui, ó. Esse diploma jurídico de nome Constituição provém diretamente da nação brasileira. Única instância de poder que é anterior, exterior e superior ao próprio Estado. Então a gente tem aqui realmente uma vírgula enumerativa que serve para separar elementos de mesma função sintática. Então está perfeita a questão certa. Beleza? Vamos para a questão 6 agora. Com isso, a partir de janeiro de 2009, a produção terá redução total de 4,2 milhões de barris diários. O emprego das vírgulas que isolam o segmento a partir de janeiro de 2009 justifica-se por tratar-se de adjunto adverbial de tempo. Show. Pode ver que a questão ela não falou do adjunto adverbial grande.
Ela simplesmente diz que a vírgula se justifica porque é um adjunto adverbial de tempo. Então, a gente tem ali um adjunto adverbial de tempo que foi deslocado, portanto, a vírgula é até o quê? Obrigatória, até mesmo porque ele é o quê? Grande. Mas a questão não mencionou isso, só disse que a vírgula se justifica, e realmente se justifica. Então, a questão 6, ela está o quê? Certa. Vamos para a questão 7. Questão 7 está assim, ó. Dados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional mostram que a entrada do país resultará em um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, PIB superior a 1 trilhão, aproximadamente 76% do PIB da América do Sul, e comércio global superior a 300 bilhões de dólares. O emprego de vírgulas logo após habitantes, está aqui, ó, justifica-se por isolar elementos de mesma função gramatical componentes de uma enumeração. Então vamos lá, ó. Mostram que a entrada do país resultará em um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, PIB superior a 1 trilhão ou seja, realmente marca a enumeração. Então, mais uma vez, a questão está o quê? Certa. E aí, ó, tá vendo como é que o CESP vai? Bonitinho. É só ter calma e atenção. Se você tiver calma e atenção, você consegue. Agora vamos para a questão 8, ó. Em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa, por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as terras conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de povoação estáveis e bem ordenados. O sinal de 2 pontos, depois de portuguesa, introduz um esclarecimento para o que faltou. Quando ele coloca aqui, ó. Então ele diz: em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa. Então, no continente, né, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à, no caso, colonização portuguesa. Só que ele não diz. Aí depois ele vem: por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole sobre as terras conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de povoação estáveis e bem ordenados. Então, realmente esclarece o que ainda não tinha sido, né, dito ali no caso, o que realmente faltou. Então, mais uma vez, questão certa. Questão 8, questão certa. Vamos para a questão 9. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano Barack Obama tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto. Poxa, perfeito, ó. Quem é o presidente norte-americano? Barack Obama. Ou seja, está explicando, então essa estrutura aqui está funcionando como o aposto da outra ali. Beleza, tranquilo. Questão 9, certa. Vamos para a questão 10. Agora, a oposição quer que outros 25 bilhões sejam usados no pacote. O emprego de vírgula logo após agora justifica-se para isolar a adjunta adverbial de tempo. Perfeito. E aí observa que aqui nem mencionou o tamanho, mas ele poderia dizer que essa vírgula poderia ser suprimida sem atribuir prejuízo gramatical ou semântico. Ele poderia dizer que a vírgula é facultativa, afinal de contas aqui a gente tem uma adjunta adverbial de curta extensão, mas ele somente mencionou a justificativa. E realmente, porque o adjunto adverbial tem como posição original o final da frase. Como ele foi deslocado, a gente está marcando, está isolando esse adjunto adverbial de tempo. E a questão 10, ó, está certa. Então, meu companheiro, minha companheira, espero que a aula tenha sido produtiva.
vírgula, é o principal aspecto. Quanto mais questões vocês puderem fazer, melhor. De vez em quando vocês vão ter dúvida, mas tende a massificar isso largamente. E uma mensagem final aí para vocês, ó. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Então, gente, isso é importante até na hora que você está estudando. Você aprendeu um pouquinho a mais, não pode deixar a soberba levantar a sua mente, não. Você não pode achar que, pelo motivo de você saber um pouquinho mais que o companheiro da sua sala, você já é o cara. Cuidado, que nesse momento a gente cai do pedestal bonito. A gente sempre tem um pouco mais a saber. O professor aprende com o aluno aprende com o professor, eu aprendo com um amigo, eu aprendo com um tio, com um pai, com um irmão, com um filho. Então a gente tem sempre algo a aprender mais. Então humildade é importante até no momento do estudo, tá? Então vamos lá, galera. Espero que a aula tenha contribuído bastante, significativamente para vocês. Espero ter sanado algumas dúvidas. Qualquer dúvida maior, pode entrar em contato comigo que a gente conversa. E é isso aí, avalie a aula, porque é sempre feita com muito carinho. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.